Mesmo com o PIB acima do esperado, o mercado derreteu aqui e ficou consolidado aqui nessa parte de baixo do range, bem próximo dessa grande concentração de gama do put support nos 6.600 pontos. Entender por que o mercado ficou travado por volta desse preço, segue o vídeo. Pessoal, estou no gráfico do SPX, o índice do S&P 500, num gráfico aqui de 5 minutos, para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 25. Aqui no começo do dia, antes da abertura do mercado, saíram alguns dados importantes macroeconômicos. Então, saiu o PIB, que veio acima do esperado, bem acima do esperado, na verdade. O esperado era um PIB de 3,3 do último trimestre e veio em 3,8. Então, um PIB bem melhor do que era esperado. Então, aquela crença de que os Estados Unidos está em uma recessão ou está prestes a entrar em uma recessão por causa do mercado de trabalho fraco, não está se concretizando, né, com o PIB vindo mais forte do que o esperado. Porém, saiu também o Jobless Claims, que são as pessoas que estão pedindo o seguro-desemprego, e é um dado semanal. E eu vou colocar aí na tela também. Veio abaixo do esperado. Então, menos pessoas estão pedindo, teoricamente, menos pessoas estão perdendo o emprego. Dois fatores que mostraram uma economia mais forte do que era esperado. Porém, no outro lado, se a economia está muito forte, se o mercado de trabalho ainda está forte, para que o Fed precisa cortar? Então, isso foi o que aconteceu para o mercado continuar realizando, né, como vocês podem ver, um baita gap de baixo, mesmo com esses dados sendo bem positivos. Então, o mercado abriu praticamente nessa grande concentração de gama, continuou realizando, depois voltou com tudo, consolidou aqui acima desse preço, depois perdeu mais uma vez aqui, mas pela segunda vez voltou rápido e aí acabou finalizando próximo da abertura, do preço de abertura aqui, e próximo dessa grande concentração de gama dos 6.600 pontos, que acaba atraindo pelo gama o preço do ativo. Olhando para o QQQ, também baita gap de baixa, foi até o put support também, chegou a passar momentaneamente, mas voltou rápido, chegou até praticamente fechar o gap, né, aqui do começo do dia, o QQQ muito mais forte do que o S&P, depois derreteu, voltou tudo praticamente para a mínima do dia, bateu mais uma vez no put support, conseguiu voltar aqui, acabou fechando no meio do range, né? Um pouco mais aí próximo da máxima do dia do que da mínima. Próximo aqui dessa concentração de gama nos 594 dólares. Olhando para a Nvidia, também abriu com baita gap de baixa, quase que foi buscar o put support aqui no 172, mas conseguiu encontrar um suporte um pouco antes e voltou com tudo, fechou o gap e foi direto para a concentração dos 180 dólares, que é essa gama wall aqui. Chegando lá, o ativo despencou. Mais uma vez, encontrou um suporte e acabou fechando aqui no meio do range também, entre a Gamma Wall e o Put Support. Por último, olhando para a Tesla, foi um dia mais complicado para o ativo. O ativo abriu com baita gap de baixa e continuou sua queda. Aqui, momentaneamente, respeitou esse suporte aqui do GX4 e acabou consolidando, mas aqui no final do dia perdeu esse preço. Momentaneamente voltou e acabou fechando bem próximo do GX4. Mas o ativo teve uma queda de mais de 4,38% de queda. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados indicadores quantitativos que vêm a partir do fluxo das opções. Então, coloquei aqui no QQQ e vamos dar uma olhada aqui nos dados que a plataforma me dá. Começando pelas pontuações, sazonalidade está levemente negativa, momentum está alto, volatilidade está neutra e a pontuação das opções está no mínimo, está bem baixo. Quer dizer que a partir do posicionamento dos investidores no mercado de opções, eles estão acreditando que o ativo deve continuar caindo. E a condição do Gama
continua negativa. Então, por parte do market maker, ele vai junto com a movimentação do ativo, principalmente se ele continuar caindo forte, tá? Então, se ele começa a subir, ele provavelmente vai entrar em condição de gama positiva, e aí, em vez de ajudar o mercado a subir, o market maker vai contra a movimentação do ativo. Então, é um ponto de se atentar. Se o mercado virar, se o ativo virar e começar a subir, ele vai entrar em gama positivo e ele vai ter mais dificuldade de continuar subindo. Olhando para o GAGS aqui, para a próxima expiração, que é o dia de hoje, dia 26, nós temos grandes quantidades de gama negativo aqui na parte de baixo, que são preços que o ativo pode variar com certa facilidade. Olhando para o vencimento do dia 3 aqui do 10, sexta-feira que vem, se não me engano, o ativo tem uma grande concentração de gama negativa aqui na parte de cima e uma grande concentração aqui na parte de baixo por volta dos 584 dólares. Porém, como vocês podem ver, tem pouca concentração de gama positivo. O que isso quer dizer? O ativo pode ter facilidade de subir, se tiver motivo para subir, ou se permanecer abaixo dos 595, o ativo vai ter facilidade para cair até os 584, tá? Pode ser um alvo rápido aí do ativo. Porém, como vocês podem ver, é pouco peso aqui no GEX, tá? Então, eu não colocaria isso como verdade absoluta. Como vocês podem ver aqui para o dia de hoje, nós temos um peso muito maior para o GEX, né? A gente consegue ver pela escala aqui também, menos 60 milhões e aqui menos 20 milhões. Então, o 0DTE tem muito mais peso aqui para o cenário do que para sexta-feira que vem, que normalmente costuma ser ao contrário, né? Então, grandes investidores se posicionam de forma pesada no longo prazo. E aqui no QQQ não está acontecendo isso. O curto prazo, o 0DTE está muito mais importante do que o posicionamento desses investidores no longo prazo. Olhando para esse indicador que fala sobre a volatilidade implícita e a volatilidade realizada ou histórica, tá? Então ele compara o que o mercado estava precificando nos últimos 30 dias e o que realmente teve de volatilidade, de movimentação do ativo. Então, quando está aqui nessa parte de cima, overvalued, quer dizer que o IV, ou a expectativa de volatilidade, está mais alta do que o ativo está entregando. Então, são bons momentos no curto prazo, né? Estamos falando de um indicador que mostra apenas 30 dias atrás, de que faz sentido a gente vender volatilidade no curto prazo, tá? Então, caso você tenha um viés de alta, você vai vender, por exemplo, put spreads. Por outro lado, se você acha que o mercado vai continuar caindo, aí você vende call spreads. Então, esse indicador não é sobre direção, mas sim sobre vender ou comprar volatilidade, né, usando o seu viés de alta, de baixa ou delta neutro. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, que eu trago essa análise de segunda a sexta.